Fala galerinha do nono ano, sejam todos bem-vindos. Inicialmente quero dizer, como de costume, que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual. E nesta aula de hoje, dando continuidade aí nos nossos estudos, vamos começar a estudar o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, ele vai ser todo desenvolvido em uma figura geométrica que, no caso, é o triângulo retângulo. Beleza, por que estamos dizendo aqui, triângulo retângulo? Porque esse triângulo que aparece nessa imagem, ele tem um ângulo reto. Ele tem esse ângulo reto, e um ângulo reto são ângulos que, no caso, formam quinas, e os segmentos de reta são perpendiculares, e esse perpendicularismo forma ângulos de 90 graus. E o triângulo retângulo, ele tem algumas características que são bastante importantes. Por exemplo, um triângulo retângulo é todo triângulo que no caso, tem um ângulo reto. Então, esse ângulo, que é identificado como esse quadrado, é chamado de ângulo reto. Ele também diz, o lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa. Então, veja bem, eu tenho aqui o meu ângulo reto, e aquele lado do triângulo que é oposto a esse ângulo reto, no caso, vai ser chamado de hipotenusa, ok? Então, aqui eu tenho o meu ângulo reto, o ângulo oposto ao meu ângulo reto é chamado de hipotenusa. E os dois outros lados, que formam, no caso, esse ângulo reto, nós vamos chamá-los de cateto. Então, eu tenho esse cateto e esse outro cateto. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado, no caso aí, do triângulo retângulo. E para a gente começar a desenvolver, um pouco mais a fundo esse estudo sobre o Teorema de Pitágoras, eu peguei um pequeno vídeo da editora do nosso livro, A Conquista da Matemática, e eu quero que vocês assistam e em seguida nós vamos dar continuidade, beleza? Então, assistam o vídeo rapidinho. Olá! Você já ouviu falar que em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, certo? E que essa propriedade dos triângulos com ângulo interno reto é o famoso Teorema de Pitágoras. É bem provável que Pitágoras tenha nascido por volta de 572 a.C. na ilha de Samos, na Grécia, e pode ser que ele tenha sido discípulo de Tales de Mileto, ou ao menos conhecido esse matemático grego, já que Pitágoras era um pouco mais novo do que ele e morou próximo de Mileto. Na verdade, há um grande misticismo relacionado aos seguidores de Pitágoras e, por isso, pouco sabemos sobre ele. É comum a gente atribuir a Pitágoras a relação de igualdade entre o quadrado da medida da hipotenusa e a soma dos quadrados das medidas dos catetos de um triângulo retângulo. Mas, muito antes de Pitágoras, essa propriedade já era conhecida para alguns triângulos em particular. Por volta de 2000 a.C. a 1600 a.C., os babilônicos já deviam utilizar regras gerais para a área de retângulos, triângulos, retângulos e isósceles. E é a eles também que devemos a divisão da circunferência em 360 partes iguais, entre outros conhecimentos matemáticos. Além disso, parece que eles já conheciam e utilizavam ideias do Teorema de Pitágoras, pois há registros que dão indícios disso, como a tábua de Plimpton 322. Nesta tábua, há alguns números escritos como esses que parecem representar a medida da hipotenusa e de um dos catetos de alguns triângulos retângulos. Também os antigos egípcios construíam triângulos com lados proporcionais a 3, 4 e 5 a partir de uma corda de 11 nós, dividida em 12 partes iguais e que era utilizada na agrimensura para demarcar ângulos retos. Ao esticar a corda dessa maneira e considerando como unidade de medida de comprimento a distância entre dois nós consecutivos,
obtém-se uma representação de contorno de triângulo retângulo, em que o ângulo formado pelos lados de 3 e 4 unidades é reto. Então, por que essa propriedade dos triângulos retângulos é reconhecida como Teorema de Pitágoras? A contribuição de Pitágoras, na verdade, está mais relacionada à demonstração geral dessa propriedade. Há algumas versões sobre como ele poderia ter demonstrado o teorema, mas o mais provável é que tenha sido uma demonstração por decomposição, considerando um triângulo retângulo com catetos medindo A e B e hipotenusa medindo C, Pitágoras teria construído dois quadrados com lados medindo A mais B, como estes aqui. Um dos quadrados dividido em 6 partes, das quais 4 são os triângulos retângulos de lados medindo A, B e C, e outros 2 quadrados, um de lado medindo B e outro de lado medindo A. O outro quadrado de lado medindo A mais B é formado por 5 figuras. Os 4 triângulos de lados A, B e C e um quadrado de lados medindo C. Como os 2 quadrados representados têm lados medindo A mais B, então a área dos dois é igual. E a área desse quadrado é A ao quadrado. E a desse aqui é B ao quadrado. Já esse outro quadrado tem a área C ao quadrado. Subtraindo os 4 triângulos retângulos congruentes de cada figura, a área que sobra deve ser equivalente. E por isso, a gente pode perceber que a soma da área dos 2 quadrados menores, de lados medindo A e B, é igual à área do quadrado de lado C. Ou seja, o quadrado de C é igual à soma do quadrado de B com o quadrado de A, que é o que determina o Teorema de Pitágoras. É claro que isso nos dá uma ideia de como o teorema poderia ter sido percebido e demonstrado, pois para demonstrar, a gente precisa de um rigor matemático maior, provando, por exemplo, que as figuras obtidas são quadrados. Se você utilizar uma malha quadriculada e repetir essa experiência construindo triângulos retângulos e organizando-os de modo a formar quadrados, você vai ver que o Teorema de Pitágoras será válido para qualquer um dos triângulos retângulos. Existem outras maneiras de perceber ou demonstrar essa propriedade dos triângulos retângulos. Há registros, por exemplo, de cerca de 2 séculos antes de Cristo que indicam que os chineses já discutiam essa propriedade que hoje conhecemos como Teorema de Pitágoras, embora possivelmente eles não tenham dado nenhuma demonstração. Ainda na Ásia, as antigas Suva Sutras, que datam do século 6 a.C., mostram que os hindus utilizavam geometria na construção dos altares e aplicavam a relação pitagórica que tem a ver com o Teorema de Pitágoras. O famoso Bhaskara, que viveu em Ujjain, na Índia Central, em seu trabalho chamado Siddhanta Shiromani, que significa diadema de um sistema astronômico e que foi escrito em 1150, também traz uma demonstração do Teorema de Pitágoras. Embora outras utilizações dessa propriedade dos triângulos retângulos e diversas demonstrações terem aparecido no decorrer da história, a primeira demonstração geral é atribuída a Pitágoras e por isso o teorema leva o nome desse matemático grego. Então, galerinha, eu acho que deu para notar, né, a importância do Teorema de Pitágoras depois desse vídeo demonstrando aí as aplicações do Teorema de Pitágoras, mostrando ali que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma de seus catetos também elevada ao quadrado. E para exemplificar melhor, né, vamos aí, no caso,
a prática. Vamos praticar alguns exercícios. Eu peço que vocês tentem repetir, novamente pausando o vídeo, ver se consegue desenvolver as contas e o entendimento, que é o mais importante. Ele diz o seguinte, ó, qual é o valor da medida A no triângulo retângulo da figura ao lado. Então, eu tenho esse triângulo retângulo, certo? Então, ele tem um ângulo de 90 graus, um quadradinho com a bolinha no meio, certo? E aí ele quer saber o valor, no caso aí, certo, da minha hipotenusa, né? Porque eu sei que o lado oposto ao ângulo reto, eu vou chamar de hipotenusa também, sempre vai ser o maior lado, certo? E aí, como esse triângulo é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar, no caso aí, o Teorema de Pitágoras. O que é que o Teorema de Pitágoras diz? Ele diz o seguinte, ó, que a minha hipotenusa elevada ao quadrado é igual, no caso aí, ó, os meus catetos elevado ao quadrado. Então, os catetos são os ângulos que... Os ângulos não, são os lados, né, que não são a hipotenusa. Então, vai ser o meu 5 elevado ao quadrado, mais, no caso aí, a minha raiz de 3. Raiz de 3 elevado ao quadrado. Então, vai ficar da seguinte maneira, ó, que a minha hipotenusa elevada ao quadrado é igual. Aí, 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, que vai ser igual a 25, mais... E aqui nós temos raiz de 3 elevado ao quadrado. Então, nós podemos cortar esses dois, no caso, índices ali. Ficando aqui apenas o 3, lá das propriedades do primeiro bimestre de radiciação. Beleza? Então, dando continuidade, vai ficar o que a minha hipotenusa elevada ao quadrado é igual a 25, no caso, mais 3. 25 mais 3 é igual a 28. Agora, tá vendo esse 2 aqui, ó? Eu vou dar um peteleco nele e ele vai lá para o outro lado na forma de raiz quadrada de 28. As mesmas propriedades dos radicais do primeiro bimestre, certo? E aí a minha resposta dá raiz quadrada de 28. Raiz quadrada de 28 não tem um número exato, mas eu posso fazer a decomposição. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que 28, e aí eu começo a fazer a decomposição desse número, eu começo a fazer a decomposição, e aí eu começo dividindo, no caso aí, por 2, beleza? Então, 28 dividido por 2 dá 14, tranquilo, continuo por 2 de novo, que dá 7, beleza? E agora eu posso escrever aqui, ó, por 3 não dá, por 4, né, um número primo, ele vai ser só divisível, no caso, por ele. Então, fica aqui por 7, certo? Cadê? Opa, isso, por 7, que aqui dá 1, e aí finaliza. Então, o meu 28, eu posso escrever como 2 elevado ao quadrado vezes 7, que é o resultado da minha fatoração. Então, eu posso escrever da seguinte maneira, ó, que o meu A é igual. E aí eu vou colocar tudo dentro da raiz quadrada, certo? Então, eu vou colocar lá, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 7. Por quê? Porque o 28, né, é igual a 2 elevado ao quadrado vezes 7, que a gente viu na decomposição. Então, e aí eu posso aplicar a outra propriedade aí dos radicais e escrever o seguinte, ó, que 2 elevado ao quadrado fica com a raiz e o 7 fica ali com a outra raiz. Eu posso separar esses radicais quando eles estão sendo multiplicados. Então, esse 2 vai embora com a raiz quadrada, resultando em 2. E o 7 não tem o que fazer, eu apenas aqui reescrevo. Esse daqui é o valor do meu A. Um monte de propriedades para relembrar. Beleza? Então, vamos aí para a segunda atividade. A segunda atividade, ela diz... Em um triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 13 centímetros, que é o A, e um dos catetos mede B. Né? Um dos catetos B é igual a 12 centímetros. Quanto mede o outro cateto? Então, vamos imaginar essa situação com um desenho. Olha só, eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo qualquer, certo? E aí eu estou desenhando aqui um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Certo? Ele diz que a hipotenusa, então é o lado maior, mede 13 centímetros. Então, eu tenho 13 centímetros lá. E um dos catetos B, aí eu posso escolher
o que eu quiser. Então, no caso aqui, eu vou chamar de B, certo? E B, ele diz que mede aí 12 centímetros, certo? E aí ele quer saber, no caso, o valor aqui que eu vou chamar de C, quanto mede o outro cateto. Então, olha só, eu sei o seguinte, ó, que a hipotenusa, que é o meu A, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual, no caso, o meu B elevado ao quadrado, mais o meu C elevado ao quadrado. Então, a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos meus catetos elevado ao quadrado. Tranquilo? Então, olha só, o valor diário eu sei. Mede quanto? 13. Então, eu vou vir bem aqui, certo? E colocar um 13 aqui, ó. Então, A mede 13, mas é 13 o quê? Elevado ao quadrado. Ok? O meu B mede 12. Então, eu vou colocar lá o 12 elevado ao quadrado. O meu C é o meu cateto, que eu não sei, no caso aí, o valor exato dele. Agora basta a gente fazer essas contas, e eu estou quebrando aqui os trem que acabou de cair, mas eu vou continuar. E aí a gente fazendo as contas temos, né, que 13 elevado ao quadrado é igual a 169. É igual a 169, que é igual a 12 elevado ao quadrado. 12 elevado ao quadrado é igual a 144. Isso é igual a 144 mais C elevado ao quadrado. Eu pego esse 144, jogo para o outro lado. Como ele é positivo, ele vai em negativo. Vai ficar aqui, ó, 169 menos 144. Isso é igual a C elevado ao quadrado. E aí eu faço 169 menos 144, isso vai dar igual a 25. Então, eu tenho aqui que 25 é igual a C elevado ao quadrado. Agora, eu dou um peteleco aqui no 2, ó, ele vai para o outro lado, certo? Como raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 25 vai ser igual a 5 centímetros, que no caso aqui vai ser o valor do meu C. Tranquilo? Aí vocês podem pensar, né? Ah, mas eu vou utilizar isso daí aonde, né? Qual é a aplicação disso daí? Principalmente nas grandes construções. Na parte de construções, isso daí é bastante usado na engenharia civil, na parte de treliça, né? A parte dos triângulos retângulos. Mas voltando aqui para essa questão, né, temos o seguinte, ó, o esquema abaixo representa a parte do bairro de uma cidade. Nele podemos ver a estação A e a estação B do metrô. O trecho azul indica um dos caminhos que um carro pode percorrer na superfície para ir de A até B. E o traçado cinza indica a linha subterrânea do metrô ligando em linha reta as duas estações. De acordo com os dados, qual é a distância que o metrô percorre da estação A à estação B? Então, ele diz aqui o seguinte, né, exemplificando nessa figura, que cada quarteirão tem 100 metros, então, se eu tenho 100, mais 100, mais 100 e mais 100, eu vou ter, no caso, 400 metros, que representa um dos catetos do meu triângulo retângulo. Então, aqui ele faz uma linha reta, perpendicular a esses dois segmentos, essas duas pistas, então forma um ângulo de 90 graus. E aí, considerando novamente cada quarteirão como 100 metros, aqui eu tenho 1, 2, 3, totalizando aí 300 metros. Então, eu tenho que 400 e 300 no caso, os meus catetos, e o X é a minha hipotenusa. Então, eu sei, pela anunciação do teorema de Pitágoras, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual, no caso, a soma dos meus catetos elevado ao quadrado. Beleza? Elevado aí ao quadrado. Então, vou escrever aqui novamente. Vou continuar aqui na frente, ó. Então, vai ser que x elevado ao quadrado é igual. Aí temos 400 elevado ao quadrado. 400 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 160 mil. É a mesma coisa que 160 mil. Mais 300 elevado ao quadrado, fazendo a analogia com 3 aí, então
né? 3 elevado ao quadrado vai ser 9, então 300 elevado ao quadrado, isso vai ser igual a 90 mil. Então, eu vou escrever aqui, certo? Que é igual a 90 mil. Certo? Agora eu vou somar esses dois valores aqui, ó. X elevado ao quadrado é igual, né? Aí vai ser 90 mil mais 160 mil, totalizando aí 250 mil. 250 mil. E aí eu vou pegar esse x elevado ao quadrado, dar um peteleco, ele vai para o outro lado. Então, ele vem para o outro lado como raiz quadrada de 250 mil. E aí, quando eu tiro essa raiz quadrada, certo? Quando eu tiro essa raiz quadrada, eu vou obter aí 500, que é o valor da minha resposta. Então, aqui eu vou ter 500. 500 o quê? 500 metros. Então, o valor do meu X, que o trem, né, que o metrô vai percorrer pelo subsolo, vai ser aí de 500 metros, né? Contra, se for, no caso, ir de carro, né, do ponto A ao ponto B, que é essa linha azul, ele vai percorrer aí, no caso, 700 metros, certo? Então, com o metrô muito mais rápido. Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até a próxima.